pessoal, bom dia! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus livros que eu produzi, escrevi, imprimi e costurei de forma artesanal, caseira, com impressora da minha casa mesmo, com técnicas que eu aprendi em cursos de encadernação, e fazem um pouco mais de 10 anos que eu comecei essa aventura, de escrever meus livros e de imprimir e de costurar eu mesma, e tendo o resultado final aí. Um desses livros eu comercializei bastante em feiras e pela internet, e os outros eu vendi aqui ou ali um ou outro livro, mas de forma assim mais abrangente eu dei eles de presente sempre, e pretendo no futuro próximo voltar a tentar comercializá-los, espalhar aí o que eu produzi. Então o primeiro livro que eu fiz foi, eu participei de uma oficina de poesias em Curitiba, na biblioteca pública lá, com o poeta chamado Fabrício Corsaletti. Ele deu uma oficina de alguns dias lá e nós tínhamos que escrever uma poesia para conseguir uma vaga. Eu acho que eram 10 vagas abertas para essa oficina e se candidataram 50 pessoas. E aí a minha poesia foi uma das selecionadas, não foram tantas pessoas assim concorrentes, mas enfim, eu fiquei muito feliz na época. E essa poesia, ela tá nesse meu primeiro livrinho, chamado Lista de Casamento. Acho que vai ficar ao contrário. Vai ficar ao contrário a capa, as letras do Lista de Casamento. Eu já imprimi eles de várias formas. Eu imprimi ele assim, sem nada escrito na frente, só com as poesias dentro e a primeira página com o título, E eu vou ler para vocês essa primeira poesia que eu escrevi, que se chama... Cadê ela? Primeiro falar um pouco sobre esse livro. O Lista de Casamento, um livro de poesias, foi o meu primeiro livro escrito. São poesias dos meus primeiros anos de casamento, Quando eu participei dessa oficina, logo depois dessa oficina, tinha o Prêmio Paraná Literatura, para livros de poesia, romance e contos, E eu lembro de eu sentir uma coisa assim, eu poderia ganhar esse prêmio. Não sei se é verdade, porque eu não ganhei, enfim, eu concorri 2 vezes, mas eu senti uma grande vontade, assim, de escrever um livro inteiro de poesias, sabe? E foi mesmo de uma sentada, assim, de alguns meses. Eu lembro que na época eu saí das redes sociais, eu saí de... tentei limitar todo minhas distrações possíveis, para eu conseguir escrever esse livro, porque eu sentia aquela vontade de escrever e eu sabia que certas coisas poderiam me atrapalhar, entre elas as redes sociais. Eu lembro que eu saí por vários meses das redes sociais, me fez muito bem. E hoje eu não vejo possibilidade de escrever um livro sem sair das redes sociais. Depois voltar para divulgar e tal, mas eu acho, no meu caso, tem muita distração, E, enfim, para o processo criativo. E então eu escrevi esse livro de poesias, que são poesias sobre os primeiros anos de casamento meu e do meu marido. Nós estamos casados até hoje, E hoje eu vejo os primeiros anos como anos de sonho, assim, anos de alguns conflitos, mas mais,
como eu posso dizer, onde nós compartilhávamos muito das mesmas anseios, mesma ideologia, o mesmo tipo de alimentação. Eu e meu marido, nós trabalhávamos como uma equipe, como um time, sabe? E depois nossas individualidades foram ressurgindo, né? Veio vindo os conflitos e depois de alguns anos nós conseguimos de novo, estamos conseguindo, né? Equilibrar, né, o sonho, a coisa boa, com os conflitos, a individualidade de cada uma. Mas esses primeiros anos de casamento que produziram esse livro, hoje eu vejo que estão mais assim, que nem eu lembro que quando nós nos casamos na igreja, né, eu falava para minhas amigas, foi o dia mais feliz da minha vida, né? Então eu tava nessa energia quando eu escrevi esse livro. E, enfim, mas antes de escrever, eu participei dessa oficina, então eu vou ler para vocês essa primeira poesia que me abriu as portas para a oficina e que depois eu via produzir esse livrinho, hoje, Lista de Casamento. Então, a poesia chama Nuvenzinha. Nuvenzinha. Nuvem fofinha que passa lá longe, bem devagar. Chega mais perto, leva embora minhas células mortas. Renova minha pele, arruma as minhas costas. Encaracola o meu cabelo, me deixa mais linda. Meu amor não chegou do trabalho ainda. Venha depressa, não há tempo. Transforma-me em dançarina de flamenco. Dá-me ares de moça cheia de si resoluta. Cura as rugas na minha mão, põe-me enxuta. Ai, que angústia, nuvenzinha. Faz meu maridinho demorar mais um pouco? Nuvenzinha mais que linda, leva para longe essa preguiça da vida e me dê forças para lavar a louça do almoço. Faça seu alvoroço nos quartos, nos banheiros e na cozinha. Leva toda essa poeira embora, inclusive daquela mesinha de centro. Nuvem pavorosa, borbulhante, dá forma à minha fluidez. Não me deixa tão à toa, dá-me um objetivo de vida, que não seja esse de cozinhar a batata baroa, lavar as folhas de alface, ralar a cenoura e passar aquelas 10 camisas. Nuvenzona, esconda o céu azul hoje, não quero lembrar que pouco fiz pela humanidade. A minha mocidade faz uma mágica, quero ficar bem, quero ficar bonitinha. Nuvenzinha, vem aqui, fica mais perto. Mostra-me do que é feito seu vaporzinho. Alça-me junto para cima. Leva-me e me leva pelo menos 20 quilômetros. E me traga novinha para o jantar. Ai, o meu querido já vai chegar. Amiguinha, que tormento é esse que sinto? Custa-te muito dar um pulinho aqui? Ajuda-me a dobrar aquelas roupas. Das meias dele faz bolinhas. Desliga o rádio da vizinha. Escuta, você pode ir embora. É o barulho do carro dele lá fora. Está ouvindo, nuvenzinha? Vá-se embora. Cuidar da sua vida, que a minha acaba de entrar pela porta. Então essa foi a minha primeira poesia. E aí eu escrevi todo esse livrinho de poemas. São mais de 100 páginas e seguem mais ou menos essa vibe, essa energia, né? Então é isso. O primeiro e único, até hoje, livro de poesias, Lista de Casamento. Bom, depois desse livro, eu fiz o livro que eu mais vendi de todos, né? Não tem nem comparação, assim. Eu vendi muito na internet, entrando em grupos e participando de feiras do assunto.
um sucesso realmente, que é o meu livro de receitas vegetarianas. Então, são 25 a 30 receitas. Aqui eu compartilho tanto receitas de família, como o molho de tomate da minha avó Rosinha, maravilhoso, caseiro. O cuscuz paulista da minha mãe, maravilhoso. Bolos, doces, também compartilho receitas de amigos que eu, de certa forma, ressignifiquei, coloquei um ingrediente outro, mudei um pouco a forma de fazer. E receitas também, menos, mas também presentes, receitas que eu encontrei em outros sites, né, com outras pessoas, e que também mudei uma coisa ou outra, como a receita do pão de queijo vegano, do brigadeirão vegano, que é uma receita de uma das nutricionistas que eu consultei uma época que eu queria ser vegana, né? E fui por muitos anos, vegana e vegetariana. Hoje sigo uma receita basicamente vegetariana, né? Depois que eu engravidei do meu filho, eu voltei a comer um pouco de carne, esporadicamente. E como eu cozinho carne para ele, hoje ele tem 5 aninhos, quando eu cozinho carne para ele, eu acabo comendo um pouquinho com ele, às vezes, a carne que eu preparei para ele, mas é de forma bem esporádica mesmo. Meu marido ainda é vegetariano, né? Então nós fomos juntos veganos por 5 anos, vegetarianos por mais de 10, e hoje acho que 15 anos já ele continua sendo vegetariano, e eu nesses 5 anos voltei a comer um pouco de carne, um dia ou outro, mas de forma bem esporádica. Então, esse livro fez muito sucesso, assim, é impressionante como as pessoas se interessam, ainda mais quando eu digo que são 25 receitas que eu faço no meu dia a dia, que eu testei, que fazem parte do meu mundo afetivo, né, do meu mundo familiar. Esse foi o meu segundo livrinho que eu fiz. Eu sou de criação católica, né, fiz catecismo, sempre gostei muito de ir à igreja. Tive um momento durante a faculdade que eu me afastei bastante, tanto da religião quanto da igreja, né? E aí, assim que eu começamos a morar junto, eu e meu marido, eu lembro que eu ia trabalhar em São Paulo. Nós morávamos em Campinas, mas eu ia sempre trabalhar em São Paulo, e na rua que eu trabalhava era a igreja de São Bento, ali de São Paulo. Rua Líbero Badaró, isso. Tem a igreja de São Bento. E eu sempre chegava mais cedo no trabalho, eu conseguia acompanhar a missa com o canto gregoriano ali, que eles têm todo dia às 7 da manhã, né? Acredito que hoje em dia ainda não tenho certeza, mas na época. E ali eu voltei a me aproximar da igreja, né? Voltamos a ler a Bíblia todos os dias juntos, eu e meu marido. Passamos a ler muitos livros de teologia. E nessa época eu escrevi esse livrinho que é Para Ler Antes de Dormir, Frases de Santos e Sábios. São de livros dessa época, né, leituras que a gente fez e frases que me marcaram muito, né, e que eu guardei aqui. É um livro que faz muito bem ler antes de dormir para nos acalmar realmente. São frases que nos tranquilizam, né, para uma boa noite de sono. E pode ser lido tanto de uma vez, como ser aberto ao acaso, e a gente vê ali o que o destino nos reservou num dia específico. Então é um livrinho que eu dei muito de presente, as pessoas gostam bastante em geral. Então, hoje em dia nós não frequentamos mais a igreja novamente, nós temos uma posição crítica, né? Voltamos a ter uma posição crítica com a Igreja Católica, mas ainda compartilhamos muito dos dogmas católicos e lemos a Bíblia e, enfim,
é isso. Ainda esse livro faz muito sentido para mim e eu leio ele bastante sempre. Bom, depois desse livro, então, eu escrevi um relato de viagem. Antes de eu engravidar, um pouquinho, meses antes, nós fomos viajar para Ljubljana. Nós morávamos em Praga, Ljubljana, a capital da Eslovênia. Nós fizemos essa viagem de carro e foi uma viagem que aparentemente não tinha tanta importância assim, mas eu escrevi um pequeno diário durante essa viagem de uma semana e anos depois, lendo, eu me dou conta de como foi importante essa viagem, essas percepções que eu tive durante a viagem, as experiências que eu tive durante a viagem. E aí eu resolvi transformar esse relato num livrinho que chama Ljubljana, que é o nome da capital da Eslovênia, que nós ficamos alguns dias durante essa viagem. É um relato de uma semana, é um relato curtinho e muito interessante, assim, eu gosto muito de... Quando eu começo a ler ele, eu sempre tenho que ler até o final, que é um livro basicamente sobre a importância de sair, da gente sair do nosso dia a dia, da gente viajar, sair da nossa casa, sair da nossa cidade, do nosso bairro por algum tempo, para poder olhar com um pouco mais de discernimento a vida que a gente está levando, né? Os caminhos que a gente tomou, as escolhas que a gente fez, olhar mesmo de fora. Então é um livro sobre a importância de sair. Recomendo. É um livro bem legal. E o último livro que eu escrevi, eu tenho outros livros que estão na gaveta, né? Na gaveta não, no computador, que eu ainda estou no processo de digitalizar, porque estão todos escritos à mão, né? É um processo de fazer edição ainda deles, que dá trabalho, demora, mas eu ainda tenho alguns livros, acho que 5 ou 6 livros aí para sair, mas o último livro que eu escrevi foi um livro antes do meu filho nascer, que eu tive uma experiência muito triste, né? 1 ano e meio, mais ou menos, antes do meu filho nascer, que eu engravidei, né? E infelizmente perdi o neném na barriga, né? E foi um processo que é muito difícil, né? As pessoas elas não imaginam, né, como isso é comum, como muitas mulheres perdem o neném, né, na barriga e como isso é doloroso. Eu lembro de antes de eu passar por isso, nós ficávamos sabendo, fulana perdeu o neném, uma prima, uma amiga perdeu o neném, e o sentimento era, poxa, acontece, né? Acontece, fazer o quê? E não havia nenhum sentimento assim, né, de poxa vida, mas que difícil. E depois que eu passei por isso, que eu vi como é uma coisa assim brutal, como é uma dor assim dilacerante, que no meu caso também iniciou um processo depressivo, né, que eu tentei gerir antes de engravidar do meu filho, que hoje tem 5 aninhos, mas que ainda está comigo, ainda hoje, né? Um processo que se iniciou ali e que começou a trazer para mim várias outras coisas, né? Em cadeia. Mas antes, quando eu estava tentando engravidar, desse neném que eu perdi, né, eu comecei um caderninho, né, que eu escrevia, não era bem um diário, eu escrevia em cada página alguns pensamentos que me vinham no dia, palavras, nada, tudo muito confuso, e eu me descobri grávida, eu ainda escrevi 1 ou 2 páginas só, e aí logo descobri que o neném, o coraçãozinho do neném tinha parado de bater, né? E aí eu deixei esse caderno de lado, né? Não toquei mais nele. E aí, tempos depois, eu encontrei esse caderninho
e resolvi transformá-lo num livreto. É mais um zine, né? Chamam de zine, é um formatinho bem curtinho e tem aqui, eu imprimi a minha própria letra. Aí eu digitalizei mesmo ele e chama Antes de Perder Meu Bebê, né? Que são os dias aí que antecedem eu ter ficado sabendo, né? Não é um livro triste, ele é triste porque você lê o título, né? E aí faz a relação com o que está escrito dentro, mas é mais um livro mesmo que eu gostaria de dar de presente assim para todas as mulheres e homens, né, que passaram por isso, para demonstrar que eles não estão sozinhos, que muitas pessoas passaram por isso e que a gente continua, né, apesar da dor que vai estar sempre com a gente continua. Bom, é isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5 livrinhos. 5 livrinhos prontos. E mais uns 5 para 6 que eu tô finalizando, que eu pretendo terminar de editar e pouco a pouco imprimindo todos eles. Então, obrigado se você me acompanhou até aqui. Se você se interessar por algum desses livros, entre em contato comigo. Eu posso mandar ele por correio para você, tá bom? Seria um grande prazer. Obrigada, tchau!